para colhermos informações sobre a vida e a obra do Padre Albino, que durante 55 longos anos esteve em Catanduva, trabalhando muito por esta cidade que tanto amou. Nós nos encontramos neste momento na residência do senhor Alfredo Mário Frisão, que foi ex-funcionário da Companhia Nacional de Energia Elétrica, morador na rua 14 de abril, número 1215, Vila Mota. Senhor Alfredo Mário Frisão, antes de nós perguntarmos para o senhor sobre o Padre Albino, eu gostaria que o senhor nos desse algumas informações a respeito do senhor, de seus pais e de seus filhos. Inicialmente, conte para a gente, em que local, dia, mês e ano, ocorreu o seu nascimento? Eu nasci em Jaboticabal, no dia 6 de junho de 1936. Em janeiro de 37, nós mudamos para Catanduva. Muito bem. Então, o senhor nasceu na cidade de Jaboticabal, que antigamente foi comarca de Catanduva, em tempos bastante distantes. Agora, o senhor Alfredo, fale para a gente o nome de seus pais. Quando foi que eles vieram para Catanduva? Vieram para Catanduva em janeiro de 37, só não lembro a data, mas foi em janeiro de 1937, que nós viemos tudo para Catanduva. Que ele entrou para trabalhar no Matarazzo e nós mudamos para Catanduva. Então, como é que se chamavam seus pais? João Guilherme Frisão, e a minha mãe já é falecida, chamava Maria Rice Frisão. Muito bem, o senhor já antecipou, mas repita, em que local de trabalho o seu pai passou a trabalhar inicialmente aqui em Catanduva? No Matarazzo, Indústria Reunida Francisco Matarazzo. Trabalhou lá de 37 até os 70. Muito bem. E aposentou lá por tempo de serviço. Muito bem. Então, essa Indústria Reunidas Francisco Matarazzo, isso, ela se localizava em que local? Fala pra gente. Aqui na Baixada do Rio São Domingo, aí. Aqui na Baixada do Rio São Domingo. Ali do lado, onde hoje é a Cocan. Isso, onde é a Cocan. Muito bem, senhor Alfredo, nós sabemos disso. Mas o senhor está, neste momento, falando para as pessoas que estão nos ouvindo e também estão nos vendo. Por isso que eu gostaria que o senhor, sempre quando falasse, contasse algum fato, se possível for, que o senhor desse o nome às pessoas, né? E também localizasse onde ocorreu, como o senhor acabou de dizer agora, né? Onde se situavam as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, para que todos os catanduvenses possam, né, saber aonde essa indústria se localizou aqui em Catanduva. Muito bem. Senhor Alfredo, qual é o nome de sua esposa e filhos? Tereza Ferreira Frisão, minha mulher. Minha filha é Sheila Frisão. O meu filho é João Frisão. A minha, que eu peguei para criar, recém-nascida, Marcela Ferreira Frisão. Com quantos meses ela conta de idade? Um dia de idade. Nasceu num dia, no outro dia já estava em casa. Foi buscar ela lá em São Paulo. Que beleza, o senhor Alfredo Mário Frisão. Assim, outras pessoas, né, se espelhassem neste gesto aí de solidariedade, um gesto cristão, né? Tantas crianças abandonadas, né? Certo. E o senhor, então, está criando essa filhinha, pode-se assim dizer, né? Ontem ela fez 11 meses e dia 15 de março ela faz 1 ano. Que beleza. A senhora pegou em tenra idade né, e registrou como filha sua, né? Estamos aguardando o registro ainda que está para o juiz mandar de São Paulo para cá. E o senhor me contou, senhor Alfredo, que é uma alegria muito grande aqui na sua casa. Nossa, como né? a gente distrai, hein? A gente distrai, a gente passa o dia que nem vê brincando com a criança. Parece até uma brincadeira, a gente se diverte. É uma verdade, o senhor Alfredo. Eu tenho uma netinha, né? Que é a minha alegria. A sua chama-se como? É Marcela. A minha chama-se Caroline. Eu a chamo de Pituca. É uma gracinha. Ela está com 4 anos de idade e, olha, e a gente se torna criança, né? E a gente volta a brincar com ela. Nossa, como a gente... É uma maravilha a gente ter assim, o privilégio, né? De ter uma criança dentro de casa. E é certo. Muito bem. O senhor Alfredo, agora,
vamos falar um pouquinho sobre a figura inovidável de Padre Albino. Então eu gostaria que o senhor nos dissesse quando foi que o senhor teve o primeiro contato com o Padre Albino. Eu tive o primeiro contato com ele no 46. Eu ia sempre na feira ali na Rua Brasil, onde é o NPS hoje, em frente da farmácia Coração de Jesus. E eu ia lá para ganhar meus trocados, né? Carregar cesta. Eu tinha minhas freguesas de carregar cesta. Eu ia lá, esperava a dona Senhorinha Neto. Ela vinha fazer compra, pegava a cesta e carregava a cesta. Ela sempre me dava uns trocados. E o baiano da Toca, que eram os dois freguês meus. Que eu ficava lá, esperava eles virem, carregava a cesta. Um me dava, às vezes me dava R$1, às vezes um conto naquele tempo, né? Que eu nem me lembro mais. Era uma nota de um conto e aquela de 2 contos, aquele tempo, né? E eram os dois freguês meus. Então eu vinha ali de domingo e de quinta-feira, que era o dia da feira, né? E ficava aí. E ali, quando ficava bem lá por umas 10, 11 horas, chegava o Padre Albino, com aquela batina de preto, né? Ele vinha aí com aquele caminhãozinho dele, e aí ele ficava ali, pegava todas aquelas bancas que tinha verdura, tomate, tudo que se diz de legume, que os banqueiros, que não acabou, que ainda tinha lá um pouco para acabar, aí ele pegava e rematava tudo. Chegava lá com aquele caminhãozinho dele, com aqueles jacá, e para mim eu falo jacá, que era um grandão assim, ó. Encostava ali, carregava tudo, rematava, botava em cima do caminhão e levava lá para o hospital Padre Albino lá. Muito bem, senhor Alfredo. O senhor fez referência aí a 2 pessoas, né? Que foram moradores antigos de Catanduva. O senhor se referiu ao baiano da Toca. Baiano da Toca, dona Senhorinha Neto. Muito bem. Esse baiano da Toca, né? Apenas para que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, também estão nos vendo, né? Tenham conhecimento disso. Trata-se do senhor José Bernardes, que foi um morador antigo de Catanduva, foi um esportista, né? Ele fez parte do Cruzeiro Sextobol Clube e um cidadão muito bem relacionado em Catanduva. E a dona Senhorinha Neto, né? E que este foi o apelido carinhoso que ela recebeu, trata-se da distinta dama, né? Catanduvense, a dona Iracema Ferreira Lima Bueno Neto, que era a esposa do doutor Renato Bueno Neto. Isso daí. E esse casal, né, a dona Senhorinha e o seu ilustre marido, o doutor Renato, foram pessoas que muito ajudaram o Padre Albino, principalmente, o senhor está lembrado disso, principalmente quando ele realizava as famosas quermesses aqui em Catanduva. Direto, isso era direto, tinha quermesse, estava lá para ajudar. Tanto o doutor Renato, com a Senhorinha Neto, com esse baiano da Toca. Muito bem. O senhor Alfredo, eu gostaria agora que o senhor nos dissesse aonde se localizava a Toca. A Toca ficava na Rua Brasil, para baixo um pouquinho do Café da Esquina, onde é aquele restaurante que tem lá hoje, assim, vizinho daquela casa loteca, que tem encostado da... Chama-se lanchonete, Café da Esquina. Lanchonete Bambina. Isso, ali que era a Toca antigamente. E tinha um movimento. Tinha um movimento muito grande. Aliás, um nome sugestivo, né? Se dizia-se Toca, né? Porque naquela época, as pessoas, e vamos dizer, né, os machões, entre aspas, eles se diziam que ali era a Toca dos Lobos, né? Então daí surgiu o apelido de Toca, que foi dado pelo baiano, que foi também uma pessoa que marcou época, né? E, inclusive ele veio depois desposar-se uma distinta senhora, né? Que tornou-se a sua esposa, da família Trica, também bastante conceituada aqui em Catanduva. Isso já faz 52 anos atrás, a Toca tinha um movimento que era fora de série, mas também tinha só ela ali no centro, né? Não é que nem hoje, que está cheio de bailinho, né? Cheio de restaurante. Que tempo não era só Toca. Muito bem, o senhor Alfredo. Então, a gente admira aqui que, passado tantos anos, né, o senhor ainda se recorda desse tempo de infância. E era gostoso esse tempo, o senhor Alfredo? Era gostoso. Era muito melhor que hoje. Aquele tempo a gente vivia muito melhor do que hoje. Eu, como menino, eu ganhava que nem meu pai, que era operário lá no Matarazzo.
Que beleza! Então as pessoas que iam ali à feira livre, e essa feira livre, o senhor Alfredo, descreva para a gente o que era a feira livre. A feira livre tinha banca de verdura, tudo que você pensava de comprar verdura, legume, era ali, onde é o NPS, hoje em frente da farmácia Coração de Jesus. Tinha açougue, tinha de tudo que você pensava ali. De tudo que você queria lá. E ela funcionava semanalmente em que dias? De quinta-feira e de domingo. Até lá para as 11 horas, 11h30 funcionava, de quinta-feira e de domingo. E toda quinta-feira e todo domingo você eu ia lá. Eu ia lá. Eu ia lá porque eu já tinha meus freguesinhos certos, né? Já chegava lá e ganhava meus trocos. O senhor Alfredo, a feira livre, ela era completamente descoberta ou tinha parte coberta? Não, tinha parte coberta, né? Que nem os barraqueiros, por exemplo, eles cobriam, entendeu? Os açougues é tudo coberto. Não era assim, ficava no tempo. Tinha alguma banca que ficava no tempo, né? Mas a maior parte era tudo coberto. Agora, aquelas pessoas que comercializavam, né? A gente dizia os verdureiros antigos, né? Que comercializavam não apenas verdura, como frutas, legumes, eles ficavam expostos ao ar livre, né? Ar livre. Muito bem. Mas ali de quinta-feira, de manhã até na hora do almoço, e domingo, aí enchia de gente que vinha fazer compra de tudo quanto é lugar. O senhor Alfredo, eu sou daquele tempo. Eu me lembro, eu também ia constantemente. Eu morava ali na rua Recife, né? Eu era garoto. Então eu também ia à feira livre, e era muito, muito gostoso, né? Eu ia sempre ali, era um ponto assim pode-se dizer assim, até de encontro entre as pessoas amigas, né? Porque lá juntava todo mundo, você entendeu? Lá juntava a gente para chuchu, né? E era bastante frequentado. Bastante frequentado, vixe. Muito bem, senhor Alfredo. E então, o senhor ainda, quando criança, teve algum outro tipo de contato com o Padre Albino, quando criança ou não? Não, de criança eu conversava com ele assim, lá na feira, né? Ele vinha fazer a compra dele lá, e ele via a gente lá, oi menino, como é que vai? Tá bom, cumprimentava a gente conversava com ele, você entendeu? Ele via a gente lá, conversava assim. E a garotada, você ficava sempre ali em volta dele ou não, quando ele aparecia? Não, porque ele chegava ali, a gente conversava assim, cumprimentava a gente conversava, ele ia lá, comprava, arrematava as coisas dele, né? E os donos da banca mesmo carregavam lá dentro daquele jacá lá, e aí eles carregavam no caminhão e... o jacá era um tipo de um balaio. Isso, né? Mas era grandão, aquilo lotava até na boca. Aí carregava no caminhãozinho e levava embora, mas ele sempre, quando ele vinha na feira, ele cumprimentava a gente, conversava com a gente, né? Muito bem. Ô, senhor Alfredo, e quando o senhor se tornou moço, né? O senhor me contou uma vez que nós estivemos conversando, que o senhor se tornou funcionário da Companhia Nacional de Energia Elétrica. Então aí o senhor teve um contato direto com o Padre Albino? Eu tive um contato direto com ele porque eu tive um acidente, machuquei o pé, e eu fiquei internado no Padre Albino uma semana, num salão lá. Nesse salão tinha 5 camas. O que aconteceu com o seu pé? Eu fui levantar um poste e escorregou e bateu em cima do pé, machucou o dedão do pé, inflamou e eu precisei ficar lá uma semana internado lá. E o Padre Albino todo dia de manhã ele vinha lá visitar a gente, conversava com a gente, se estava bom, está tudo em ordem. Todo dia ele vinha lá. O senhor esteve internado no salão, como eles diziam? No salão. Lembra até o número, era 61. É um salão de esquina aqui do corredor. Número 61? Número 61 naquela época. Ô, senhor Alfredo, então ele estava ali constantemente e ele vinha assim na cabeceira da cama, ele conversava com todos os doentes? Conversava com todos os clientes que estavam lá, todos os doentes que estavam internados, chegava, cumprimentava. Ainda depois eu estava quase bom, já levantava, você ia andando lá para o corredor, ele me via eu lá e falou, ô menino, como é que vai? Eu falei, estou quase indo embora, tá bom para ir embora já estou andando bem, graças a Deus. Ele falou, se Deus quiser, você vai logo. Muito bem, senhor Alfredo. E quando o senhor sarou, né? Em algumas oportunidades que o senhor foi lá visitar o Hospital Padre Albino, visitar um amigo, visitar um parente, sei lá. Alguma vez que o senhor foi lá, como o Padre Albino tratou o senhor? Bicho, ele tratou muito bem. Aliás, não, ele tratava todo pessoa muito bem. Ele tratava a gente muito bem. Tanto
esse que estava internado lá, como as visitas que a gente tinha. Eu, por exemplo, tinha liberdade com ele, né? Conversava assim, né? Entendeu? Senhor Alfredo, e dessas vezes que o senhor foi no Hospital Padre Albino, né? Para fazer visitas, né? A parentes e amigos. O senhor alguma vez chegou a ver o Padre Albino ali, dando alimentação para os pobres que iam lá no hospital? Isso era direto, né? Isso era direto. Na hora do almoço, tinha muita gente que ia lá para comer. À tardezinha, e por umas 6 horas, tinha gente que ia lá para comer. Era tomar uma refeição, você não entendeu? Mas não é 1 e nem 2, não. Tinha muitos que ia lá naquela época. Tanto na hora do almoço, como bem de tardezinho, para jantar. E o Padre Albino estava ali sempre fiscalizando, sempre né? Ali, olhando e conversando com todo mundo E lá. essas pessoas, assim, recebiam bastante alimentação? Tinha gente que até levava um caldeirãozinho. Ou se tivesse mais gente para falar assim, meu irmão que está em casa, que não tem comida, levava. O senhor conheceu alguma pessoa assim, um amigo, um parente seu que fez refeição lá, ou senhor? Aí eu conheci muita gente assim, você entendeu? Que frequentava lá, que na hora do almoço ia, na hora da janta ia. Mas assim, lembrar assim no momento, não lembro, mas tinha muita gente. Hein? Muito bem, senhor Alfredo. E pelo que o senhor está nos contando, o Padre Albino então não fazia diferença de ninguém. Todo mundo que ia lá era bem tratado. E nossa, e como era bem tratado. Não tinha pobre, não tinha rico, não tinha preto, não tinha branco, nem baixo nem alto, era todo mundo igual, muito bem tratado. Muito bem, senhor Alfredo. Como ele gostava de tratar a gente muito bem, como era o costume dele, né? É verdade. Realmente o Padre Albino, ele foi uma pessoa, né, que tinha um coração muito bem formado, então ele tinha um desvelo muito grande para com as pessoas, né? Principalmente os pobres, né? Ele dedicava uma especial atenção. O senhor lembra-se disso? Como diz, ele está direto, ele está sempre animado, sempre conversando com a gente, tratava todo mundo muito bem, entendeu? Sempre bem visto com a gente, não tinha horário, era direto, o dia inteiro, não tinha negócio de uma hora ele estava balançando, ele estava sempre de banco. Muito bem, senhor Alfredo. Então, quando ocorreu o falecimento do Padre Albino, que no ano de 1973, o senhor se encontrava em Catanduva? Não, eu entrei de férias, né? Entrei de férias e fui passear na casa da minha irmã em São Paulo e fiquei lá, acho que umas 2 semanas. Nesse meio foi que ele faleceu. Mas ele faleceu, eu já fiquei sabendo lá mesmo. Oh, você sabe quem que morreu em Catanduva? Padre Albino. A gente até fiquei sentido, né? Coitado. Claro. Uma pessoa boa de jeito. O senhor se encontrava na casa de uma irmã? Lá em São Paulo. Sua. Muito bem. E quando o senhor retornou para Catanduva, como é que o senhor encontrou a cidade? Ainda ela estava entristecida pelo passamento do Padre Albino? Todo mundo aborrecido, né? Como diz o ditado, a cidade estava de luto. O senhor entendeu? Estava de luto a cidade. Está todo mundo aborrecido, porque, como diz o ditado, o Padre Albino era um senhor muito bem visto aqui dentro de Catanduva. O senhor me disse que principalmente os pobres, o que eles falavam? Morreu o pai dos pobres. Morreu o pai dos pobres, morreu o pai dos pobres, porque o Padre Albino era o pai dos pobres mesmo, fala bem declarado, era o pai dos pobres. É verdade, senhor Alfredo. O senhor está dizendo uma coisa que realmente aconteceu. Com o passamento do Padre Albino, né, toda a cidade ficou entristecida. Não apenas as pessoas de pouca posse, porque ele também tinha pessoas, né, que o ajudavam, pessoas muito bem situadas na vida, que foram também pessoas que o ajudaram em suas obras assistenciais. Mas principalmente aquele que pouco tinha e se viu desesperado, porque falou, e agora, quem vai nos ajudar, né? Realmente foi o que ocorreu. Foi um acontecimento que jamais Catanduva acreditava que iria acontecer, né? Parecia que o Padre Albino seria eterno, né? Que nunca chegaria o dia do seu falecimento. Muito bem, o senhor Alfredo. Eu gostaria agora que o senhor contasse para a gente a respeito de um cidadão que residiu aqui na antiga Vila Mota, né? Hoje Higienópolis, ou ainda tem esse nome de Vila Mota, que tinha um apelido de João Faz Tudo. O senhor conheceu esse cidadão? Perto de casa, morou aqui pertinho da Quem era o João Faz Tudo? O João Faz Tudo era um senhor, um motorista, já meio de idade, e ele tinha um caminhãozinho, você está entendendo? Um caminhãozinho velho, né? E ele o João Faz Tudo porque ele fazia de tudo, entendeu como é que é? Ele fazia de tudo. Você falava para ele, me arruma esse rádio, ele arruma. Você me arruma isso, ele arruma.
vamos comigo entrar no lugar, Ele era danado, então, ele sabia de tudo. Por causa dos 7 instrumentos. De tudo. Já tinha até o nome dele de João Faz Tudo, que fazia de tudo. Ele morava pertinho da minha casa. E ele também, é verdade que ele levava o Padre Albino para o sítio? Para tudo quanto é lugar. Ia para tudo quanto é lugar, ia para o sítio, porque o Padre Albino ia no sítio buscar, por exemplo, alguma leitoa, frango, galinha, né? Carne de vaca, de porco que eles matavam, ele ia buscar para fazer merenda do hospital, você está entendendo? Ele ia lá e pedia. E o João Faz Tudo, quebrava o galho e levava ele no caminhãozinho. Aquele caminhãozinho velho dele ia para tudo quanto é lado, aí, todas essas sitinhas que tinha aqui em volta, ele ia. E ele foi muito conhecido aqui na Vila Mota, né? Nossa, demais. Todo mundo conhecia ele. Muito bem, o senhor Alfredo. Eu gostaria agora que o senhor me contasse, né, um fato que o senhor me relatou a respeito do senhor seu pai, João Guilherme Frisão, que hoje conta aqui com 91 anos de idade, né? Foi uma pessoa que muito trabalhou na vida, um homem muito bom, muito trabalhador, e hoje ele está um pouquinho com as ideias um pouco atrapalhadas, né? Eu gostaria que o senhor contasse um fato que o senhor me contou a respeito da Vila São Vicente, seu pai e também o Padre Albino. Conte pra gente. Então, meu pai, como ele está já de idade, e ele não está com a cabeça boa, você está entendendo? Ele tem saúde, come bem, graças a Deus, dá-me bem, né? Mas ele tem um probleminha que ele sai para a rua, ele escapa para a rua e se perde, você está entendendo? Aí dá o que fazer para mim achar ele. Então eu fui lá na Vila São Vicente, conversei lá com o chefe, que é colega meu, que é o Careca, né? E conversei com ele, falou, não, pode trazer ele aqui, você deixa ele aqui de manhã, à tarde você vem buscar. Aqui nós tratamos dele, nós damos almoço, dá café, dá banho, dá janta, e de tardezinho você vem buscar. Se você quiser deixar ele para dormir, pode deixar para dormir. Mas eu pensei comigo, falei, eu vou deixar ele para passar o dia lá, né? Porque ela tem bastante homem de idade, bastante mulher de idade, tem. E ele pode conversar com o pessoal lá. O dia inteiro. Levou ele lá e esquece do mundo. Conversa lá, com. Lá tem uma igrejinha que ele pode fazer suas orações. Ele pode jogar baralhinho com os velhinhos, pode namorar alguma velhinha. Mas isso daí tá cheio, lá tá cheio lá. Então ele tem uma vida normal. E o senhor me contou que o senhor se viu obrigado assim, porque o senhor sai para trabalhar e não pode prender ele dentro de casa. Não tem jeito. Ele é um homem que, por exemplo, como o senhor disse, ele tem uma saúde, né? Ele tem disposição, ele quer andar, come bem, dorme bem, mas ele tem as ideias meio atrapalhadas, né? Então é preciso que alguém fique olhando por ele. E o senhor então se sente muito gratificado. Nossa, que beleza de deixar ele lá. Porque estou satisfeito de deixar ele lá. Exatamente. O senhor que quando criança, né, teve assim um contato com o Padre Albino, como o senhor contou, e o senhor sabe que foi o Padre Albino que fez a Vila São Vicente. Foi ele que construiu, foi ele que fez aquilo lá. Então, foi ele que fez aquilo para todas as pessoas de idade, né? O senhor, homem e mulher. E o senhor me disse, né? Ele me revelou que o senhor se encontra muito satisfeito, porque o Padre Albino acabou beneficiando o senhor e a sua família, não é verdade? Então, graças a Deus, eu faço isso todo dia. Levo ele de manhã, busco ele à tarde, e eu estou satisfeito de deixar ele lá. Isso, e a gente quer deixar aqui então, né? Foi uma grande coisa que ele fez para Catanduva. A gente quer deixar registrado aqui a administração atual da Vila São Vicente, né? Que desde que ela se iniciou, por volta lá de 1934, 36 mais ou menos, não me ocorre a data exata, ela vem prestando grande serviço. E as pessoas que lá, que precisam de assistência, né, que vão para lá, são muito bem tratados. O caso do seu pai, não é verdade? Muito bem tratado. Muito bem. E também está de parabéns o Careca, né? O Careca não é vereador? Isso. Qual é o nome dele? O senhor lembra o nome todo dele ou não? Eu não lembro direto. É Tacílio, o sobrenome dele, não lembro. Muito bem, mas eu já tive boas referências desse senhor. Ele está à frente da Vila São Vicente e tem dado de tudo, né? Realmente ele está seguindo, né, aquelas normas que o Padre Albino deixou, né? Tratar todo mundo bem, principalmente as pessoas mais necessitadas, né? Mulher, homem, de idade, é tudo muito bem cuidado, entendeu? Tudo muito... Aliás, tem até criancinha também, né? Lá tem criancinha, tem menina, tem menino, tem a condução para levar na escola, para trazer, tudo isso daí.
É uma verdadeira vila, né? É uma vila. Uma vila, né? E muito bem arrumada. Muito bem, o senhor Alfredo. Senhor Alfredo, então agora, para nós terminarmos esse nosso bate-papo aqui, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente o que o Padre Albino representou para Catanduva. O Padre Albino aqui dentro de Catanduva foi um pai nosso. Foi um pai nosso. Não tem um cidadão de idade que conheceu o Padre Albino que não fala bem dele. Todo mundo falou bem dele. O Padre Albino era uma pessoa muito bem vista aqui dentro de Catanduva, todo mundo gostava dele. A prova é que ele saía para o sítio com aquele caminhãozinho e voltava carregado. Tudo para o hospital, Padre Albino, tudo para o hospital. Então ele era uma pessoa que todo mundo gostava dele. O senhor se lembra muito dele? O senhor, nas suas orações, o senhor pede alguma coisa para ele, ou o senhor Alfredo? A gente, por exemplo, a gente reza, né? O senhor se lembra dele em suas orações? A gente reza, quando a gente vai dormir, que a gente lembra do que se passou com ele, por ele ser uma pessoa excelente, né? Porque todo mundo gostou dele, todo mundo achava ele uma boa pessoa. pessoa. Ele veio para Catanduva em 1918. Só parou de trabalhar quando ele morreu. Em 1973. 1973. Foram 55 anos, né, de trabalho, né? E ele realizou muito, né? Nossa. Então, no seu entendimento, o Padre Albino foi tudo para Catanduva. Para mim foi um pai. Para mim ele foi um pai, porque ele via eu na rua, cumprimentava, que nem meu pai e minha mãe me via a mesma coisa. Para mim era de casa. Muito bem, senhor Alfredo. Então, nós queremos agradecê-lo, né? Pela sua atenção, pela sua gentileza, do senhor ter prestado esse depoimento, falando alguma coisa a respeito do Padre Muito. Muito obrigado, senhor Alfredo, e a gente espera, né, que o senhor continue assim, sempre cheio de vida, um homem que, apesar de aposentado, né, ainda continua trabalhando, tem os seus negocinhos para fazer, porque a vida está muito difícil, não é, senhor Alfredo? E como está hoje? Então é preciso trabalhar. O senhor me segredou que a sua maior preocupação, que o senhor não tinha onde deixar seu pai, né? Então o senhor precisava sair para trabalhar, mas agora o senhor se sente à vontade, porque ele está muito bem olhado na Vila São Vicente. Agora o meu lugarzinho para acomodar lá, e ele está contente, ele está distrai lá, está alegre, né? Para ele está bom, estando bom para ele, está bom para mim. Muito bem. Muito obrigado então, senhor Alfredo. E nós então encerramos essa tomada de depoimento do senhor Alfredo Mário Frisão, ex-funcionário da Companhia Nacional de Energia Elétrica, residente na Rua 14 de Abril, Vila Mota, número 1215.